Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Entrando aí, bom dia, bom dia. Rostos conhecidos, rostos novos, um prazer estar com vocês para mais essa live, né? Essa live que a gente faz como um give back para a sociedade, né? Trazendo muito conteúdo, trazendo muita gente boa, trazendo muito conhecimento, absolutamente sem custo nenhum para ninguém, né? E com a generosidade dos nossos participantes. Então, hoje é já agradecer de antemão, antes de apresentar o Bruno Musa, pela generosidade dele estar dando o tempo dele para estar aqui com a gente. Agradecer também a presença de todos os nossos franqueados, são esses que têm essas bandeirinhas atrás aí da Vital Capital, e os nossos sócios locais por estarem aqui na sala com a gente também, tá trazendo os convidados, e a você, nosso convidado, que já participa ou está participando pela primeira vez, seja bem-vindo aqui a mais uma live, a mais um evento. Esse evento está sendo gravado, ele sobe depois para as nossas redes sociais, sobe para o nosso canal do YouTube, onde você quiser depois seguir lá, tanto o Bruno Musa como eu, é Luciano Vital ou Bruno Musa, esse material vai estar lá para vocês, ok? Bom, dentro da nossa linha que a gente vem fazendo, então a gente já conversou esse ano sobre cenários, conversamos sobre os pilares de crescimento, né, como tirar proveito desse mercado. Nada mais justo e nada mais importante do que a gente falar dos pilares financeiros para 2022. Né, ano que começa com inflação diferente, com juros diferentes, com petróleo diferente. E dentro dessa linha, nós temos aqui o Bruno hoje, Bruno que veio indicado pelo nosso conselho, e a gente já tem lá uma operação multimilionária juntos dentro da gestora independente de investimento deles lá, que é a Aquavera. O Bruno, que a gente também já tem um pipeline de mais de 9 dígitos em negócios aí, é um dos maiores caras hoje e mais respeitados na área de investimentos, seja ele para empresa, seja ele para pessoa física, tanto na área corporativa como na área de wealth, na área de patrimônio, de pessoas. O Bruno também tem uma veia muito forte como agente para a educação, né, para esse give back, para ajudar as pessoas a melhorarem suas vidas financeiras, seus conhecimentos. Então, o Bruno vem e a gente começa, então, não só a parceria de negócio, não só os investimentos, que é a nossa pessoa de confiança para investimentos no Brasil hoje, como também toda a estruturação de um pilar de educação financeira e de investimentos. É uma jornada que começa hoje nessa live e não para mais, né? É uma jornada onde a gente quer ajudar empresários e suas famílias, bem como os futuros empreendedores e empresários, a construir realmente a vida financeira. É um desafio que muitas vezes a gente faz a estratégia, a gente desenvolve a estratégia, a gente prepara a empresa, mas muitas vezes o empresário precisa ser preparado também. Ou quando ele ganha dinheiro, o que ele faz com o dinheiro da empresa? O que ele faz com o dinheiro pessoa física? E aí surgiu, então, a oportunidade, e agradeço mais uma vez ao Bruno, de estar falando com esse mestre dos investimentos aqui. Então, Bruno, seja bem-vindo. Acho que a pessoa está mais interessada em escutar você do que eu aqui hoje. Você é a estrela desse show. Hoje, se você puder contar um pouco da tua história, da Aqua, do teu case, que é uma coisa maravilhosa para a gente, Bruno. Imagina, bom dia a todos, gente. Obrigado, Luciano, pelas palavras aí. Foram infladas, na verdade, né? Poxa, depois de ouvir isso, porra, de alguém que construiu o que construiu, veja só, dá uma olhada nessa sala. Então, eu que tenho que agradecer a possibilidade de estar aqui batendo papo com vocês, sem frescuras e sem meias palavras. Falo do meu coração mesmo. Então, obrigado pela oportunidade. Para mim, um prazer imenso mesmo. Bom, só para explicar ali brevemente um pouco dessa trajetória minha que o Luciano falou, que eu acho que nesse momento os nossos caminhos se cruzaram, né? E a gente pensa muito parecido. A gente estava falando antes de entrar aqui no ar da nossa forma pragmática e objetiva de fazer negócio, desburocratizar a coisa e tentar fazer de uma maneira mais rápida. Eu acho que os nossos caminhos, e nossos eu não falo só eu, Luciano, falamos nós da Vital Capital como um todo, né? A gente pode ter uma sinergia grande. Bom, eu estou no mercado financeiro há 15 anos, eu sou um dos sócios da Aquavera. A Aqua hoje, ela, em maio do ano passado, a gente vendeu 49% da empresa para o BTG. A gente era um dos 3 maiores do Brasil de cuidar de financeiro de famílias, só que a gente usava a plataforma da XP.
A gente era um dos 3, como eu falei, maiores do Brasil, a gente tinha 8,3 bilhões de reais com a gente lá. E aí a gente recebeu 3 propostas, Itaú, XP e BTG, acabamos por motivos estratégicos que estavam mais alinhados com a gente, vendendo 49% da nossa empresa para o BTG. Eles fizeram valuation de 620 milhões de reais e compraram 49%. A gente, depois de um ano da compra, ou seja, em maio desse ano, eles entram com o pedido no Banco Central de nós nos tornarmos instituição financeira e a gente vai sempre usar o BTG como custódia, cadastro, risco, compliance, ou seja, o back-office do BTG, mas nós teremos a chancela do Banco Central para sermos instituição financeira e distribuir os investimentos diretamente pela plataforma do BTG, mas nós podendo ter a escolha do que a gente vai distribuir, tá? Dentre todos os fundos que estão na plataforma e renda fixa do BTG. Então, esse é um pouquinho da nossa história. A gente atua não só em investimentos, então investimentos, pessoa física e PJ, sempre foi o nosso carro-chefe. A gente atua em câmbio, pessoa física e PJ, remessa e repatriação de capital, fechamento de câmbio para exportação ou para pessoa física convencional, ou porque a empresa quer remeter lucro para fora ou trazer para cá, enfim, quaisquer motivos que sejam, desde que, obviamente, tudo amparado dentro da legalidade, respaldado pelos documentos que o Banco Central exige para você efetivar câmbio. A gente faz estruturação de dívida, levantamento de capital. Então, por exemplo, uma operação que a gente fez, até inclusive uma construtora de Campinas, estava querendo levantar um dinheiro para construir um prédio, ficou mais barato a gente estruturar um CRI para ele, um certificado de recebíveis imobiliários, e captar esse dinheiro no mercado do que ele ir ao banco da forma convencional que sempre foi no Brasil. Então, a gente faz toda essa estruturação, a captação, entrega o dinheiro para a construtora para subir o prédio e a gente capta através de nossos investidores ou através dos contatos que a gente tem com o Family Office, ou muitas vezes o próprio BTG vai lá e compra para os fundos de crédito dele. Enfim, então a gente atua no lado financeiro como um todo, tá? Voltando um pouquinho no tempo, a Aqua nasceu em 2012, e aí a gente chegou nesse crescimento ao longo desses 9 anos. Eu já atuei em banco de investimento internacional, atuando com cliente institucional, isso lá no começo dos anos 2000. Depois que eu me formei aqui em economia, fui embora do Brasil fazer pós-graduação na Espanha, minha família é de lá. Voltei, foi quando eu entrei no mercado. O mercado foi mudando muito ao longo desse tempo. Eu passei por mesas de institucional, onde eu atendia grandes bancos, fundos como cliente. Os bancos eram meus clientes, né, nas operações deles. E depois eu migrei para pessoa física, isso em 2008. E aí trabalhei em corretoras de pessoa física. E em 2012 foi quando eu fui empreender efetivamente. Eu abri uma outra empresa em 2012. O fundador da Aqua, o Eduardo, foi abrir a Aqua e eu abri outra empresa. Em 2016, eu vendi a minha participação nessa empresa e entrei com sociedade na Aqua. Tá? Eu e o Eduardo nos conhecemos, o fundador da Aqua, nessas trabalhadas antigas em mesas institucionais, então sempre permanecemos próximos. Em 2003, juntamos essa força, vendi minha participação lá na outra empresa, que hoje é uma das 10 maiores do Brasil que usam a plataforma da XP, eles continuam na XP, e a gente fez essa migração para o BTG no ano passado. Em 2017 a 2019, eu passei 2 anos fora do Brasil, de novo na Espanha, onde é meu hub, até por família, facilidade, idioma, esse tipo de coisa, né? Que eu sempre falei espanhol em casa, então estudei em colégio espanhol, então a Espanha e Brasil é muito viva na minha vida. E de lá, eu tracei um plano nesses 2 anos e rodei 21 países, frequentando family offices e gestoras dentro deles. Então, eu entrava em contato, estava, por exemplo, em Berlim. Então, eu entrava em contato lá, quem eram os family offices que eu gostaria de conhecer em Berlim, entrava no LinkedIn e eu me apresentava, falava, olha, fulano, eu sou o Bruno, eu tenho uma empresa no Brasil, eu estou passando uma temporada na Europa, eu não preciso, não é dinheiro que eu quero seu, eu quero entender como se opera, cuida do dinheiro do patrimônio de famílias na Alemanha. E aí eu falo sobre o Brasil, você me fala sobre a Alemanha. Levava meu computador, conseguia atender meus clientes à distância, eu vivia em horário Brasil, mas morando lá, e a cada 3 meses voltava para o Brasil. E aí, para minha grata surpresa, 21 países, ninguém me fechou a porta. Desde países como a Islândia, que ninguém imagina que vai ter, mas você tem
gestoras de family offices que cuidam de patrimônio de famílias da Islândia, até a família o gestor que cuida do dinheiro da família dos proprietários da Heineken em Amsterdã. Então, foi muito legal. E eu fiz isso em 2017 a 2019, não foi por um motivo qualquer. Foi quando a gente estava mudando ali para o início do governo Temer. Eu via que as reformas que o Brasil estava passando, reforma trabalhista, teto de gastos, TJLP, eu imaginava que aquilo seria uma reforma extremamente benéfica, lembrando que o Brasil vinha de um governo de Dilma, onde o país tinha sido simplesmente trucidado. Então, a recuperação ela seria um processo natural e os juros cairiam. E eu falava, pô, mas talvez os juros caiam mais do que a gente imagina e o Brasil passe a ser um país de juros baixos. E não imaginava que chegaria a 2%, jamais, acho que ninguém imaginava que o CDI chegaria a 2%, mas, enfim, caíram os juros e eu precisava aprender como cuidar de um patrimônio, olhar um patrimônio a fundo com juros baixos. Né? Que no Brasil a gente sempre teve histórico de CDI mais alto, então compra um CDB, rende lá 15, 16 ao ano e está tudo certo. Né? Como realmente agregar valor ao cliente. Então foi isso que eu fiz, consegui conciliar, e aí eu desenhei minha vida, o que eu estava falando para o Luciano semana passada, que a gente foi almoçar, que agora eu desenhei minha vida, que eu fico 3 anos no Brasil, 2 fora, 3 no Brasil, 2 fora, então minha próxima jornada provavelmente vai ser em 2024. Agora eu tenho uma filha de 1 ano, já quero colocar isso essa liberdade dentro da vida dela, e obviamente eu consigo me adaptar ao fuso horário, né? Porque meu hub central é aqui, né? Então, esse é um pouquinho da minha história. E aí, para complementar, hoje eu dou aula de finanças numa faculdade que o dono da faculdade é a Link School of Business, por coincidência, é muito amigo do Álvaro também, e dou aula de pós-graduação numa universidade em Madrid, de macroeconomia. Então, eu concilio isso, aqui é presencial, em Madrid, obviamente, as aulas são online, porque os alunos estão no mundo inteiro, é um curso específico para gente do mundo inteiro. E esse é um pouquinho da minha história. E aí eu comecei, só para finalizar, e prometo já finalizar aqui, porque eu falo muito mesmo, tá, gente? Se vocês quiserem me interromper, fique à vontade. Em março de 2020, eu fui passar o carnaval na Espanha, eu tinha acabado de voltar a morar no Brasil, fiquei 2 meses aqui, fui para lá de novo para recolher coisas, fechar as coisas, tinha ficado, fui eu e minha mulher. No meio do carnaval estourou o Covid. Né? Para quem lembra a data, março de 2020, eu lembro que meu aniversário é 5 de março, então foi bem ali no tumultuado das coisas. E eu, como eu tenho uma carteira de cliente que ela é expressiva, eu comecei a ter problemas de comunicação com os clientes, porque todo mundo desesperado que o mercado caindo 30%, 40%, 50%, eu precisava estar presente, ao menos no telefone, para falar com eles, para passar uma tranquilidade, por mais que nós não soubéssemos o que estava acontecendo. Ninguém no mundo aqui viveu uma pandemia que tinha acontecido em 1918, a gripe espanhola, a gente não tinha a menor ideia, mas eu precisava ser aquele conforto para as pessoas que confiam o dinheiro na gente. E aí eu não estava conseguindo dar vazão nessa comunicação. Foi quando eu desenvolvi, eu falei, cara, eu preciso mandar 2 vezes por dia, eu mandava um áudio sobre as notícias para tentar acalmar, disparava para todo mundo de forma homogênea. Esse áudio se tornou um vídeo, o vídeo foi melhorando, o vídeo caiu na televisão, que me chamaram para fazer programas, eu fiz o programa do Coppola na Jovem Pan agora, depois de 1 ano e meio, são vídeos que eu posto diariamente no Instagram, no YouTube. Isso se tornou um meio educacional, me abriu porta nessas universidades, me chamaram para dar aula, e aí foi quando eu comecei a me engajar para alguns pilares de vida que eu acredito. Quais são esses pilares? Aqui eu termino, a gente abre para o bate-papo. Os pilares são liberdade, trabalho e respeito à propriedade privada. Isso, para mim, são 3 pilares assim, inquestionáveis na minha vida, e eu consigo passar isso, ou eu tento passar isso para pessoas, seja os clientes, né, que muitas vezes podem concordar ou não, mas a gente entra numa conversa saudável, como para pessoas que eu quero que ouçam o outro lado e não só aquele discurso padrão. Então, isso veio me abrindo portas, e eu, enfim, comecei hoje eu faço parte do... Dia 22 agora eu vou palestrar para o pessoal do IFL, não sei se vocês conhecem, que é o Instituto de Liderança de Jovens em São Paulo. Eu faço parte do... ontem eu entrei, me chamaram, o Gabriel Kanner me chamou para fazer parte do Instituto Brasil 200, que tem um grupo de empresários que apoia também liberdade,
pró-empreendedorismo, liberdade empresarial, menos governo intervindo no nosso pescoço, enfim, esse tipo de causa. Então, esse é um pouquinho da minha vida e por isso que é um prazer eu poder estar falando com vocês, pessoas que compartilham dos mesmos valores. Bacana, Bruno. Você vê que história linda, né, gente? História de gente que faz, né? Às vezes muita gente me pergunta, poxa, mas eu vejo na revista, eu vejo no jornal, né? Cara que vendeu a empresa, que foi valorado lá em milhões, né? Multimilhões de reais e que realmente fez saída. Tá aqui caso real para vocês verem, gente que a gente opera junto, gente que tem valores e que também tem esses mesmos valores que a gente nesse give back. Então, primeira coisa, obrigado novamente, Bruno. E, Bruno, aproveitando, olhando pequenas e médias empresas, olhando startups, você que rodou o mundo todo, olhando como que faz a gestão financeira das famílias que têm sucesso ou estão tendo sucesso, né? De gente que está realmente indo acima da média, gente que está acumulando, né, patrimônio, wealth, né? Quando a gente olha isso, a pergunta que fica, está mais voltado o sucesso financeiro para a questão comportamental ou para o conhecimento e estudo, né? E a mesma coisa a falta, né? A falta de sucesso, né? As pessoas que se enroscam por falta de conhecimento ou por comportamento. O que é mais crítico quando é o gestor, o dono de uma empresa, na sua experiência, Bruno? Olha, vamos lá. Essa é uma ótima pergunta e eu acho que tem um pouco dos dois, mas o comportamental ele é importantíssimo, ele é crucial, assim. O Brasil ele é um país extremamente mal educado financeiramente, né? A gente não aprendeu isso na escola. Eu tenho a sorte de ter, por exemplo, meu pai, ele veio de uma família extremamente pobre no interior de São Paulo. Eu tenho 4 tias que continuam nessa condição. E meu pai, por algum motivo, nasceu diferente, arregaçou as mangas e veio para São Paulo sozinho e se tornou um baita empreendedor de sucesso. Por quê? Não sei. Ele não aprendeu isso em casa, ele não estudou isso na escola, ele veio fazer faculdade faz 2, 3 anos porque ele quis, né? Então, ele construiu todas as empresas que ele construiu por mérito dele. De onde veio isso? Não sei. Então, acho que o comportamento é alguma coisa extremamente importante porque ele passou isso para mim. Então, ele passou isso dentro de casa, mas eu não aprendi na escola. E diferente dele, eu já tive a oportunidade de estudar em colégios de elite aqui em São Paulo, né? Então, mas eu não aprendi. Não importa se o colégio é de elite ou colégio público, a gente não aprende isso, ao menos na minha época. E eu estou vendo hoje que não também, né? Tanto que eu tenho um projeto dentro de colégio, se vocês quiserem a gente fala isso depois. Mas eu acho que passa pelos dois. Mas como o Brasil ele é um país extremamente com uma carência educacional muito grande, por isso que eu falo dos dois. Muitos nem conhecem a ideia de educação financeira. Mas vamos falar já daqueles gestores que você falou, quem se torna um gestor. Cara, muitos continuam sem conhecer o lado financeiro. Eu comentei com você no almoço, eu dei um dia uma aula convidada só na MBE, que é a pós-graduação da Link, do Álvaro Choquer, que eu dou aula na faculdade, que eu dou aula de empreendedorismo. E nesse MBE eram só gestores e donos de empresas. Muitos não tinham a menor ideia do que seria você trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Do que seria, se valeria a pena você uma coisa básica. Você, se celular custa R$1.000 e a loja te divide em 10 sem juros, e se eu pago à vista, continua R$1.000, os caras, não, mas eu não quero ter dívida. Gente, vamos pensar um pouquinho diferente da caixinha. Se te divide em 10 sem juros e o cara te vende por 500 à vista, beleza, é outra história. Vamos fazer conta. Mas se custa 1.000 à vista ou 1.000 em 10 vezes sem juros igual, isso é dívida saudável, né? Então, o básico, as pessoas ainda, muitos gestores ainda não conhecem. Mas o legal é que a informação ela começou a ficar mais acessível para todo mundo. Eu acho que a internet ela propicia muitas coisas ruins, mas muita coisa boa também. Dentre as coisas boas, é a informação descentralizada e a informação muito mais acessível que a gente não aprende em colégios e universidades. Mas aí vem o segundo ponto que eu te falei que é o mais importante. Eu gosto de fazer uma analogia, que é o seguinte: todo mundo sabe, acho que eu comentei com você almoçando, todo mundo sabe que se você come, você quer emagrecer, e se você come frango com salada e andar 1 hora por dia, você vai emagrecer. Por quê? Porque você consome menos caloria do que você gasta, é uma matemática, você vai emagrecer. Quantas pessoas, sabendo disso, mesmo assim conseguem fazer e ter o hábito e criar o hábito
de realmente fazer isso? Poucos. E aí é onde entra o comportamental. Você precisa entender que aquilo é importante para você, você precisa ver vantagem naquilo e criar aquilo como um valor importante para a sua vida. Tanto que a maior parte das empresas que quebram não é porque o produto ou o serviço delas são ruins, é por má gestão. E aí eu acho que uma vez que você passa o conhecimento para as pessoas, vai precisar ter alguém lá, o psicólogo financeiro, para inserir o hábito de todo dia ele andar 1 hora em volta do quarteirão e comer frango com salada, se ele quer atingir aquele objetivo. Então, eu acho que, de novo, a gente tem um gap gigante de informação no Brasil, mas esse gap ele começa a ser fechado. Está muito longe, mas a informação começa a correr. Mas aí entra o nosso lado, que é o lado de bater o comportamento das pessoas para falar, você precisa fazer assim, assim, assado para criar hábitos saudáveis. E aí, Bruno, até pegando esse gancho bacana, e aí então entra como é a importância, como combinar curto prazo com longo prazo em estratégia financeira, porque também a gente vê muita empresa que fica naquele voo de galinha, né? Começa bem, aí o cara gasta muito, aí ele enfia a empresa no buraco, e depois ele sai e fica lá naquela cadeira de balanço. Vai para frente, vai para trás e não sai do lugar, né? Quando a gente olha as pequenas e médias empresas, a gente vê muita empresa que fica ali patinando. E aí, eu queria já emendar 2 perguntas juntas, Bruno. Qual a importância da combinação do curto e do longo prazo na estratégia financeira? Tanto da pequena empresa como do empresário, porque as coisas se misturam quando a gente fala de pequena e média empresa, né? A vida da empresa com a vida do empresário. E se também não há um contrassenso hoje nas pessoas que estão buscando liberdade financeira, mas elas só sabem procurar dívida em banco, não sabem buscar alguma dívida alternativa, dívida saudável, como comentou você, adorei o termo, já vou usar e vou te citar, dívida saudável, né? E também usar investidores quando vem a adversidade, preparar o seu caixa para quando vai precisar de investidor. Estou combinando o curto e o longo prazo e como utilizar bem a alavancagem, endividamento e investidor. Sobre o curto e o longo prazo, eu vou te dar um exemplo no que eu falei quando eu fui passar o carnaval lá em 2020 na Espanha, que estourou a bomba, né? Muitos clientes meus que não precisam de liquidez, que têm um patrimônio já relevante, vê a bolsa caindo 30%, 40%, entra em desespero e resolve vender quando tudo está na mínima. Essa é a cabeça do brasileiro como investidor. Quer vender na euforia, quer vender o pânico e comprar na euforia. É óbvio que é o que você falou, você vai ficar nesse pêndulo e não vai sair do lugar. É o cachorro correndo atrás do rabo, você não sai do lugar. Porque quando ele está no desespero, ele toma uma atitude. Quando ele está na euforia, ele toma uma atitude. É o cara que resolve dolarizar o patrimônio com o dólar a 5,70 e o S&P a 4.800 pontos e resolve vender o que tem em bolsa quando a bolsa bate 50 mil pontos. É irracional. E aí entra o nosso papel de mostrar que construção de patrimônio é longo prazo. Eu não construo uma amizade do dia para a noite. Eu não construo uma família saudável do dia para a noite. Eu não construo uma saúde corporal do dia para a noite. Isso leva tempo. E o brasileiro, na minha opinião, não sabe o que é longo prazo, mas tem um porquê. Tem uma questão histórica. Pensa que a pessoa média, tem até um livro, depois, se vocês quiserem, a gente aprofunda mais sobre isso, que chama A Quarta Virada, e 2 historiadores brasileiros fizeram uma analogia para a realidade brasileira, que basicamente ele mostra, se quiser a gente fala depois, que as pessoas normalmente chegam no ápice entre 40 e 60 anos. Pega a maior parte dos presidentes, CEO de empresa, ele está entre 40 e 60 anos, né? E tem um motivo por que é isso que esse paper trata. Esses 40 a 60 anos, quem tem 40 a 60 anos hoje no Brasil, viveu períodos de hiperinflação, de confisco de poupança, de CDI no final do governo Fernando Henrique, de CDI que teve que subir a 40% para conter a inflação, quando o dólar desvalorizou 80% em uma semana, quando teve a máxima de desvalorização em 99. Então, o dia seguinte para o brasileiro sempre foi o longo prazo. A gente nunca sabia o que era. Quando a gente passou a ter regras institucionais mais claras, como hoje, apesar da volatilidade maior do que em países de primeira linha, digamos assim, mesmo assim, a gente tem regras muito mais claras do que era no começo dos anos 90 ou final dos anos 80. Muitos aqui podem dizer que viveram isso na pele trabalhando. Eu vivi isso, lembrando meu pai contando, eu sou de 82, mas vocês, muitos aqui, viveram isso, provavelmente, já trabalhando, né? Então, o que o brasileiro precisa é colocar na sua cultura que longo prazo não é mais amanhã. Longo prazo para a construção de patrimônio é algo realmente mais longo.
Então, é um processo cultural e comportamental. Volta para essa parte comportamental. E aí é um trabalho que a gente tem de formiguinha, de informação, de educação financeira, de tudo mais, de mostrar que realmente é longo prazo. Aquele que tenta, na especulação, ficar rico do dia para a noite, cara, eu lido há 16 anos com isso, não dá. O cara vai e ele devolve, vai e devolve, pelo lado comportamental. Esse acho que eu te respondi a primeira parte, né, do curto e longo prazo. Como era a segunda, me perdoa? Me perdoe, por favor. Segunda, esse comportamento, até pegando até esse lado do comportamento aí, Bruno, de por que hoje é um contrassenso, né? A pessoa está buscando a liberdade financeira, mas ao mesmo tempo ela busca a dependência só de dívida bancária. Ela não busca investidor, não busca dívida saudável de longo prazo, quer dizer, tem tantas ferramentas financeiras e a empresa, quando enfrenta a adversidade, ela só pensa no banco. E aí, quais são as ferramentas hoje, os pilares hoje, o que é saudável buscar hoje, né? Se alguém discordar de mim aqui, gente, por favor, abra o microfone, me fala, fique à vontade, tá? Esses instrumentos financeiros que você falou, Lu, ele se tornou popular em 2018 no Brasil. As empresas pergunta em 2012 quem sabia o que era estruturar um CRI. Um ou outro brasileiro, uma ou outra empresa. Porque os juros sempre foram tão altos que não valia a pena. Fazer instrumentos financeiros dessa maneira se tornava caro e muitas vezes inviabilizava a operação. Muitas vezes era mais fácil o cara não produzir, deixar dinheiro parado rendendo lá na praia, rendendo CDI básico, e ele não precisava produzir e assumir riscos. Riscos jurídicos, riscos institucionais, riscos trabalhistas, que no Brasil é um caos. Né? Então, no Brasil e em tantos outros países. Né? E aí tem gente falando em querer revogar a reforma trabalhista, que facilita muito a vida do trabalhador, do empregado, do empregador. E isso acaba gerando mais desemprego. Né? Então, o que eu acho você não tem conhecimento suficiente e muitas pessoas não têm nem ideia o que é levantar capital para sua empresa através de uma debênture, através de um CRI, através de um CRA, através de, sei lá, joga num extremo maior de um IPO. Você está vendo muitas empresas abrindo capital na bolsa que as pessoas muitas vezes falam, tem capital na bolsa. Legal. Vamos voltar um pouquinho na pergunta. Por quê? Por que abre capital? Você sabia que levantar capital na bolsa é para levantar dinheiro para a empresa? É um meio, é um instrumento que ela tem que fazer, ela tem que calcular o que é mais benéfico para ela. Isso está se tornando uma cultura. A gente teve no ano passado o maior número de IPO e follow-ons na história brasileira. Se somar IPO e follow-on, movimentou 120 bilhões de reais no ano passado, uma alta de mais de 50% do ano de 2020. Então, é normal que num país onde você tem 500 empresas de capital aberto, contra nos Estados Unidos você tem mais de 6.500 empresas de capital aberto, esse processo educacional ele está começando. Então, eu acho que a gente tem o papel de mostrar a esses empresários que, calma, você quer levantar um prédio? O que você vai fazer? Eu vou lá no Bradescão e vou tomar lá CDI mais 2. Calma, deixa eu te apresentar um outro modelo. A gente bota na matemática. Né? É o que eu sempre brinco. Alguém pode gostar ou não gostar dessa minha camisa azul, mas 2 mais 2 é 4 para todo mundo. Para todo mundo. Então, vamos fazer o cálculo. Se você vai tomar CDI mais 2 no capital para levantar um prédio, ou se eu vou te apresentar um CRI e você vai pagar CDI mais 1, faz mais sentido. Por que não? O risco é o mesmo. Há maneiras de levantar capital de diferentes formas. Há dívidas saudáveis e dívidas não saudáveis. Você que é muito mais experiente do que eu na economia real, Lu, me fala, você conhece alguma empresa que tenha dívida zero? Eu não conheço. Só as mortas. Só as mortas. Exato. Então, exatamente. Então, existe dívidas saudáveis e dívidas não saudáveis. Isso tem que ser apresentado para as empresas e para os gestores das empresas. Há muito mais formas de investir bem o teu capital, ou levantar capital, do que aquela que nos ensinam básica. Vai lá no gerentão do Bradescão, pega um dinheiro e vamos lá. Pode ser uma alternativa, mas faça a conta de 10 alternativas. Se essa for a melhor, vá ao banco, não tem problema. Mas conheçamos que há outras oportunidades. Bom, Bruno, e é isso mesmo, quer dizer, é um mercado novo, né? Um mercado em desenvolvimento no Brasil. A gente entrou nesse mercado
já bem no começo, desde 2016, a gente vem trabalhando mais fortemente a pequena e média empresa, a gente trabalhava só com grande empresa, desde 2016 a gente vem que é mais com a pequena e média empresa nessa área de estruturação de capital, que realmente tem muita oportunidade, né? E levar isso para os rincões do Brasil, né? Até agradeço a presença de todos os franqueados aí que estão ajudando a gente a pegar essa bandeira dessa nova economia, desse novo conhecimento, dessas novas ferramentas e levar isso para o Brasil todo, né? E aí, Bruno, até complementando esse raciocínio, quer dizer, a partir do momento que a empresa tem lá, já inseriu esses hábitos saudáveis, que a gente até vai falar em outras lives, vamos até preparar a educação para ajudar quem quer ter esses hábitos saudáveis, porque acho que isso, né, é uma coisa que você não consegue fazer sozinho, né? Se aquilo foi incutido em você, você não vai conseguir se reprogramar, se reinventar sozinho, vai precisar de ajuda externa para isso. Mas a partir do momento, quem tem isso já implementado, já está com hábitos saudáveis, tanto na empresa como na pessoa física, como trabalhar essa sobra de caixa, o excedente de caixa no final do mês? Quais são as possibilidades, hoje olhando o cenário de 22, então a gente falou um pouquinho de dívida, de quem precisa se alavancar, da empresa que precisa crescer e tomar dinheiro, mas olhando o outro lado, aquele cara que já está com saúde financeira, tem sobra, tem um momento aí que, na minha opinião, é um momento único de mundo. Como trabalhar isso? Quais são as grandes oportunidades que você vê em 2022? Quais os pilares de investimentos em 2022, Bruno? Ontem aconteceu um negócio interessante que eu acho que dá para dar exemplo como isso. Esquece valores tanto faz, se são R$1.000 ou 10 milhões, tanto faz, né? Um cliente meu ontem me ligou e falou assim, Bruno, durante um ano eu fechei um contrato em que eu recebo um importante aporte de capital no dia 1 e dia 21 eu tenho que pagar e uso praticamente todo esse fluxo de caixa. São R$40 milhões. Então, ele pegou e falou assim, só que quando eu invisto esse dinheiro dia 1 e resgato no dia 21, em menos de 30 dias, eu pago IOF e imposto de renda lá em cima, porque tem a tabela regressiva de imposto de renda. Aí ele pegou e falou, então, todo dia 1 eu vou te mandar esses 40 milhões, a gente aloca em liquidez diária e dia 21 a gente resgata para eu pagar. Eu falei assim, cara, vamos pensar no seguinte, se eu conseguir uma linha de crédito de 1 para você, você coloca os 40 milhões como garantia e você deixa esses 40 milhões investidos durante o ano inteiro e todo dia 20 eu te dou a linha de crédito a uma taxa menor do que o dinheiro está rendendo para você, não faz sentido você deixar esse dinheiro alocado, porque todo mês você vai pagar IOF e IR. Quando você joga depois em 12 meses, em 40 milhões, isso dá uma diferença brutal para o saldo de caixa da tua empresa. O cara, porra, você consegue isso? Falei, me dá 2 dias. Consegui. O BTG fechou ontem comigo a operação. Significa que o cliente conseguiu deixar o dinheiro 40%, vamos falar grosso modo, tá? 10% aqui, vamos arredondar 10% ao ano para facilitar. De 40 vai virar 44. Se ele resgatasse todos os meses e aportasse, resgatasse e aportasse, ele ia ganhar mais ou menos 500 mil no final do ano com esses dias alocados. Contra 4 milhões. Esses 3 milhões e meio virou lucro de caixa para ele. Mesmo pagando uma taxa. Então, foi bom para o BTG que liberou a linha de crédito. Foi bom para mim que ele deixou o dinheiro lá sem tirar. E o mais importante, foi bom para o cliente. Porque só é bom para todos os lados, isso é bom para o cliente no longo prazo. Então, eu acho que essa foi um exemplo importante de como você consegue responder essa tua pergunta, Lu. De que você tem formas de otimizar diferentes que muitas vezes não passa pela cabeça ou pelo senso comum. Às vezes você está na correria, às vezes porque você fala, vou fazer isso. Às vezes você está feliz, você fechou esse contrato gigante e é muito legal e tal. Né? Como finalizou a pergunta? Desculpa, Lu, que eu me empolgo na resposta e esqueci. Quais as grandes possibilidades, olhando aí os pilares de investimento para 2022, Bruno? Claro que não estamos pedindo bola de cristal aqui, né? Não, lógico. Pegando a opinião de quem é muito mais experiente do que nós, o que você enxerga dos pilares de investimentos em 2022? Isso, fazendo esse link. Por que eu enxerguei que isso é uma boa oportunidade? A gente está passando por um momento de alta de juros. Eu acho que 2% no Brasil não cabia, mas eu acho que 12% que pode chegar aos juros também não é devido ao Brasil. A inflação, na minha opinião, vai começar a cair já muito em breve. Muito em breve. Não estou falando que vai ser como era pré-Covid, isso tem um tempo, mas eu acho que
A gente vai começar a viver um problema onde a deflação é muito mais preocupante do que a inflação. Na minha opinião, a inflação já chegou, já está perto de um topo. Podemos falar porque vocês quiserem. Mas como aproveitando, surfando essa onda dos juros altos, essa é uma possibilidade que se abre. Mesmo que de curto prazo, aproveita. O juro subiu. Se você tem fluxo de caixa, você consegue fazer o teu dinheiro render hoje num montante interessante, acima do CDI, ou seja, acima de 10,75, é o que está o CDI hoje, sem você correr risco com o caixa da tua empresa. Coisa que quando o juros estava em 2%, não dava. Hoje já te permite. Então, conheça essas possibilidades. É importante, é o que eu falo para os meus clientes. Você precisa, se você for um vendedor de pipoca na praia, ou se você for um alto executivo, aquele que conhece melhor de financeiros, de aplicações, de economia, de entender o cenário econômico, tende a se dar melhor. Seja o médico, o vendedor de pipoca, ou seja o gestor de uma grande empresa, tanto faz. Você vai conseguir vislumbrar possibilidades melhores para você cuidar da tua clínica médica, para você cuidar do teu carrinho de pipoca, ou para você cuidar da tua empresa e dos teus clientes. Você consegue pensar em soluções que agreguem a ele. Mas eu sou médico do lado de humanas. Cara, você tem médico, você provavelmente tem uma clínica, você ganha dinheiro com isso. O que você faz com esse dinheiro? Eu compro uma máquina à vista, de raio-x, eu divido essa máquina, eu vou ao banco pegar ou eu invisto esse dinheiro? E volta naqueles conceitos de vida para finalizar aquilo, um deles, da minha importância, do meu pilar, é liberdade. E eu acho que a liberdade, quando você conhece um instrumento financeiro, sem conhecer um instrumento financeiro, você sempre está na mão de terceiros e isso dificulta a tua busca pela liberdade. Perfeito, Bruno. É uma aula, né? Eu adoro escutar o Bruno. É uma coisa fantástica. E, Bruno, pegando já o gancho disso, olhando nesse prisma, na sua opinião de especialista, quais são os principais pilares financeiros, tanto da vida da empresa como da vida até da família, do empresário, Bruno? Primeiro de tudo, entender o seu orçamento, seja doméstico ou empresarial, receitas e despesas, básico. Sabe aquela linha que a gente aprendeu em contabilidade lá atrás ainda? Ativos, passivos. Isso tem que ter. Seja escrito numa lousa, que eu tenho lousa que eu fico fazendo minhas loucuras aqui atrás, com gráficos e tudo mais, seja num celular, seja num aplicativo qualquer que você use, não importa, ativos e passivos, receitas e despesas. 8 em cada 10 brasileiros, segundo uma pesquisa do Banco Central, não sabe dizer quanto ganha e quanto gasta por mês. 8 em cada 10, 80% dos brasileiros não sabe dizer quanto ganha e quanto gasta por mês. Não vamos perguntar aqui quem faz parte dos 80%, quem faz parte do 20%. De repente, aqui a gente está num grupo mais seleto, em que 100% sabe, só que você tem uma base de amostragem muito grande que joga essa taxa brasileira para 80%. Então, mas pensa com você mesmo. Você sabe dizer quanto você ganha, quanto você gasta por mês? E eu não estou falando aqui que você tem que saber na unha, deixa de se divertir, deixa de viajar. Jamais, jamais. Ninguém tem que ficar, na minha opinião, escravo do dinheiro. O dinheiro está aí para propiciar lazer, cuidados, saúde, bons momentos para tua família e tudo mais. Isso não tem que se perder, na minha opinião. Mas você viver com responsabilidade, 8 em cada 10 brasileiros não sabem fazer isso. Aí o que acontece? A gente joga a culpa na crise, no presidente A ou B, no tempo que está chuvoso ou não está chuvoso. Cara, tá chovendo, você quer emagrecer? Vai andar na chuva. Não, tá chovendo, tá frio. Tá bom, arque com as consequências disso, não tem problema nenhum. Entenda que se você não souber o lado financeiro da tua empresa, pode chover, pode fazer sol, pode ter o presidente A ou B, tua empresa vai quebrar. Mas o presidente é isso, é aquilo. Amigão, tá bom, enquanto você está lá se lamentando que o presidente A ou B, tem gente fazendo o negócio bem, e você vai olhar para ele depois no dia de amanhã e vai falar, pô, queria ser esse cara é sortudo. Desculpa, gente, sortudo P nenhuma. O cara faz por merecer, porra. E normalmente as pessoas, não estou falando, como eu falei, desse grupo seleto aqui, a base da população no geral tende a se vitimizar frente a uma situação. É muito fácil hoje a gente olhar aqui e falar, nossa, você está lá, o BTG comprou 49% da tua empresa, mas e lá atrás? E lá atrás? Passamos por período de 2 anos de Dilma, que caiu 7% o PIB. O importante lá era sobreviver, cara. Era tiro de todo lado. Como é que você sobrevive?
Quem sobreviveu ali foi foi um milagre ali, né? Mas sobreviveram. Né? Como fala no livro do Taleb, lá, não sei se alguém aqui já leu, o Antifrágil, que é como você tirar vantagem do caos. A maior parte das pessoas se vitimizam frente ao caos. Eu prefiro tentar admirar as pessoas que conseguem se sobressair no caos e falar, cara, o que esse cara faz? Deixa eu copiar esse cara. Né? Então, oportunidade, gente, sempre tem. Sempre tem. Enquanto a maioria das pessoas físicas, isso é um gráfico da Bolsa, estava vendendo a Bolsa brasileira agora em dezembro, quando ela estava batendo mínima em dólar, hoje a gente viu que já entrou 40 bilhões de reais no Brasil para comprar Bolsa esse ano. Por quê? Quantas pessoas físicas entram no desespero para vender porque ouve o vizinho no elevador falar vende? Os gringos peixe grande lá fora estão falando o quê? Daqui. Bradesco valendo $5? Manda para cá, amigão. Põe para dentro. E pessoa física desesperada. Meu Deus! O presidente falou uma besteira aqui. Vou vender. Vai, tem peixe grande comprando. Quem você prefere ser? Os 80 ou os 2? Né? Então, eu acho que volta de novo na tua primeira pergunta, Lu. O comportamental do ser humano. Bacana, bacana, Bruno. Mal. E, Bruno, até olhando, até pegando essa só palavra do caos, né, das incertezas, e a gente olhando, né, no mercado, eu até estava contando para a minha equipe aí, eu me mudei para a Itália dia 20 de dezembro com a família, né? Aí estourou lá a questão do Covid, começou uma ameaça, vai ter guerra, não vai ter guerra. Como a gente tem essa mesma liberdade, que acho que é um pilar que você tem, a gente comunga de muitos valores juntos, Bruno, isso é uma coisa gostosa de trabalhar, e esse grupo que está aqui, a maioria também comunga desses nossos valores. Eu acabei falando, olha, se tem muito mais risco aqui, vamos aproveitar as oportunidades que vão abrir lá no Brasil. Entendo que esse ano é um ano de grandes oportunidades no Brasil, é um ano de caos, de incerteza, pode ter uma guerra, pode não ter, mais provável, menos provável, mas é um ano que cria incertezas aí. E como é que você, na área financeira, como um expert financeiro, Bruno, como é que você recomenda as pessoas olharem, buscarem essas oportunidades financeiras de investidores nesses cenários adversos, no cenário de caos, no cenário de incerteza? Cara, é uma boa pergunta, tá? Gente, eu gosto de polêmica, tá? Então, sinceramente, eu gosto de polemizar. Mas polemizar não no sentido agressivo, polemizar com dados, com argumentos, mas até para a gente provocar ou me provocar. Né? Eu gosto de estressar o meu tipo de pensamento. Então, por exemplo, quando eu falo assim, é hora de comprar uma ação, eu vou até o último, me questionando se vale a pena ou não vale. E trago todos os argumentos contra aquilo que eu estou pensando. Se esses argumentos me derrubarem, eu falo, cara, beleza, mudou de ideia. Né? Então, eu gosto de ser esse polêmico. Então, eu tendo a normalmente, isso não significa certo ou errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tendo a pensar diferente da forma que a maioria das pessoas pensam. De novo, muitas vezes eu erro, outras vezes não, mas eu tendo a questionar mais. Né? Então, quando eu falo questionar mais, quando todo mundo está falando vende, eu falo não. Se todo mundo quer vender, deixa eu olhar se não vale a pena comprar. Deixa eu olhar se as pessoas não estão no emocional. Então, por exemplo, você mencionou o lance da guerra. Eu fui atrás de entender. Porra, por que a Rússia invadiria a Ucrânia? Cara, a Ucrânia é um país pobre. Beleza, é um dos países que tem terras mais férteis na Europa. A Rússia já invadiu a Crimeia, acho que em 2014, anexou a Crimeia lá. O que ela vai fazer se ela invadir a Ucrânia agora? O que ela faz? O que ela tira de lá? É um país que tem a PIB per capita baixo. O que ela faz? Aí eu fui lá e vi, porra, a Ucrânia é um bom plantador de soja e de trigo. Tá bom, mas vale a pena uma guerra com os Estados Unidos para pegar o trigo da Ucrânia? Acho que não. Aí eu fui, o que a Rússia perde se ela invadir a Ucrânia? Pô, se a Rússia invadir a Ucrânia, é bem provável que os Estados Unidos vai impor sanções à Rússia. A Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e de gás para a Europa. Se ela para de exportar, ela vai ter dificuldade de fechar o orçamento dela do ano, porque grande parte da receita da Rússia vem de exportação desses produtos. Aí eu falei, eu acho que ela tem muito mais a perder do que a ganhar se ela invadir. Enquanto está todo mundo falando, cara, vai invadir, meu Deus, vai ser o caos na Terra, eu falo, eu acho que não vai invadir. É hora de eu tomar determinadas posições de risco, porque
o mercado precifica antecipadamente. Ele gera uma expectativa. Então, todo mundo jogou o preço lá para cima das commodities, lá para baixo das ações, porque a Rússia vai invadir a Ucrânia. Eu tenho os meus critérios e assumo, se eu errar, que eu não acho que a Rússia vai invadir a Ucrânia. Então, eu prefiro assumir determinados riscos nesse momento. Quando eu tiver tudo bom, vamos supor que realmente é um acerte. A Rússia não invadiu, tudo lindo, maravilhoso. O mercado já precificou isso. Os grandes movimentos vêm quando as facas estão caindo. Você pegar a faca caindo. Então, eu tendo a provocar nas pessoas que são os meus clientes e os meus ouvintes, ou espectadores, ou alunos, no caso das faculdades, ao que eu sempre brinco, que eu dei o nome de pensar além da manchete. Questione a manchete. Você pode chegar na conclusão que ela está certa, mas questione. Mas, cara, dá trabalho você ir atrás e entender como é a terra da Ucrânia. Dá trabalho você entender qual é o montante de trigo e soja que a Ucrânia planta. Dá trabalho entender quanto da exportação da Rússia de gás e petróleo representa para o fechamento do orçamento doméstico deles. Dá trabalho. Mas as oportunidades estão aí, onde tem trabalho, né? Então, acho que é mais sobre isso. Tentar pensar de uma maneira diferente. Provocar um pensamento além da manchete. Bacana, Bruno. Te respondi? Que aula. Não, respondeu uma coisa, dar uma aula é outra, né? Você deu uma aula, maravilhoso. E a gente, já vou aí, tá, Ivan? Essa provocação é muito bacana. Quando a gente olha em cenários de empresas, quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, a gente vai fazer um planejamento de negócio, né? Vocês viram a gente fazendo, olha, aloco aqui, aloco ali, o que é o cenário, vou vender mais, vou vender menos. Se você não faz esse trabalho crítico e não tem gente fazendo crítica disso, e o Bruno é um dos grandes caras que tem esse pensamento amplo, pragmático, limpo, quer dizer, desprovido de A ou B, quer dizer, baseado no fato, naquilo que tem de ganhos e perdas, da racionalidade do número, isso ajuda muito a gente a tomar a decisão. Ivan, você tem uma pergunta aí, vou liberar aqui, pode fazer. Quem quiser, só levanta a mãozinha aí que a gente libera. À disposição, gente. Bacana. Bruno, o Ivan é um franqueado nosso de Balneário Camboriú. Seja bem-vindo, Ivan. Pô, que legal. Meu irmão mora em Itajaí, cara. Ivan, meu irmão mora em Itajaí, eu vou... Quase todos os meses eu tô aí, porque meu sobrinho mora aí e tudo mais. Legal, prazer, Bruno. Bom dia, Vital. Meu sócio Lucas mora em Itajaí também. Eu queria comentar em cima disso que você falou, que foi brilhante, né? Que falta informação. Eu sou jornalista. Quando eu peguei o diploma em abril de 2009, um mês seguinte, saiu uma decisão do Supremo falando que, né, confundindo a questão de liberdade de imprensa e liberdade de informação, e derrubou-se a obrigatoriedade do diploma no Brasil para ser jornalista. Esse tipo de análise que você está colocando, a gente até encontra, mas a gente encontra na Deep Web, né? A gente não encontra no establishment midiático internacional. E a gente vê, depois dessa decisão do Supremo de 2009, repercutir nas eleições lá de 2018, né? 2019, com uma campanha sobre o que é fato, o que é fake. Então, acho assim, eu só queria salientar que você está colocando a questão de informação, de educação financeira, e a gente não vê a mídia fazendo isso. A grande mídia, né? Vamos pensar na mídia massiva, é essa que eu estou falando. Claro que a mídia especializada, os blogueiros, né? Enfim, que fazem um trabalho nesse sentido. E as redes sociais estão ajudando. Mas eu acho que para a gente ter essa liberdade financeira, mental, geográfica, de tempo, que todo mundo quer ter, a gente precisa ter liberdade de informação. E isso que você falou, isso tudo dá trabalho, isso exige formação, isso exige estudo, isso exige profissionais aptos que passaram 4 anos aprendendo o que é informação de valor agregado. E a gente não tem essa sutileza no Brasil. É só comparar a média de livros, ou de jornais, ou de revistas que o pessoal lê no exterior e que o brasileiro não é em média. Então, esse é um desafio que a gente precisa superar, para chegar nessa liberdade financeira também. Muito bacana o que você falou. Até colocando até uma pitada a mais, até antes do Bruno colocar, Ivan, aí entra uma coisa muito importante, na minha opinião, Ivan, e aí o brasileiro é bom nisso, ele só não utiliza ainda absolutamente da forma correta. Diferente de vocês nessa sala. O que a gente tem aqui nessa sala? Um ecossistema, certo? O que é o ecossistema? E a gente está aqui aberto, cada um escutando o outro, debatendo o tema,
trazendo gente especialista com opiniões que a gente pode concordar, pode não concordar, o que a gente tem que analisar, ver como isso faz sentido para o meu negócio, não faz. Então, quando a gente tem hoje um volume de informação muito grande, um volume de dados muito grande, e a gente não vai compilar tudo isso sozinho, o que eu recomendo, Ivan? Tá em bons ecossistemas. Tá trazendo gente, discutindo com gente que tem opiniões, né? Vocês já viram aí quem é nosso franqueado, vai lá almoçar, vai jantar, vai tomar um café, pergunta para o cara como está a empresa dele, vai entender e vai conversar com gente boa que está trazendo coisa. Então, como é que a gente acelera isso? E aí, concordando com você, a necessidade da informação é buscando na raiz. É o que o Bruno foi fazer. Olha, vou lá conversar com os caras da Ucrânia. Vou ligar para um fulano lá. Então, por exemplo, eu tenho ecossistemas de Harvard, ecossistemas financeiro, ecossistema jurídico, ecossistema aqui de mercado real, né? Porque tem uma diferença entre mercado financeiro e economia real. Né? Elas não se casam 100%. Não é o que acontece na bolsa, não é o que você vê na ponta do balcão lá na tua loja. Né? Não é o que você vê lá no shopping center. Então, você precisa casar tudo isso. E aí, trazer gente, viver perto de gente, como é, por exemplo, o Bruno, para a gente é vital. Por quê? Porque é um cara que faz parte desse trabalho e traz esse tipo de coisa. E aí, então, usar ecossistema. E aí, quando a gente entra nessas lives, entra nesse movimento, é buscar gente melhor que a gente em cada cadeira que você precisa para o teu negócio. Se eu preciso entender finanças, economia, cenários, mais do que qualquer um, porque o cenário está mudando muito rápido, trago para dentro do meu ecossistema, vou buscar um ecossistema, busco parceria, buscamos sociedade, partnership, como for o modelo que for, com gente melhor que a gente. É o caso aqui do Bruno. Vou buscar um dos melhores caras de finanças do Brasil para trazer junto com a gente. Então, concordo com você e não sei como que você enxerga, Bruno. O que você pode dar de pitada aí dentro disso? Vamos lá, Ivan, obrigado pelas tuas colocações super pertinentes, eu concordo muito com você, né? Tem um cara, eu acho que o que o Luciano falou é realmente fazendo aqui uma analogia, uma direta ao nome, é vital realmente mesmo, é vital. Gasta a sola de sapato. O trabalho não está dentro do escritório, para isso você tem pessoas que vão te ajudar, o mundo está lá fora acontecendo, né? Conhecer, você anda de Uber, pergunta para o Uber como tá. Enche o cara de pergunta de maneira sucinta. Entenda como está a economia real, entenda como está o dia a dia. Pergunte, você vai na padaria de manhã, minha mulher brinca comigo, ela fala, você só pergunta para os caras, deixa os caras em paz. Você vai perguntando, brincando, mas você vai sentindo como é que está a economia real. É isso que você vai sentir. E com relação ao que você falou da mídia convencional, eu não quero entrar em ideologia de forma alguma aqui, tá, gente? Mas, na minha opinião, a mídia convencional, o mainstream, ele está morrendo. Ele está no último grito dele lá e ele tem que espernear para tentar sobreviver. Ou ele muda, ou ele realmente... Mas ninguém morre sem gritar, né? A não ser que seja uma pancada direta. Mas quando tem muito poder, não dá. As pessoas não assistem mais o mainstream convencional. Ele não te agrega mais. Pode agregar um pontinho ou outro, mas para você realmente... Aonde eu fui pegar a informação da Ucrânia, do soja e do trigo? Na internet, em canais específicos. Tem um cara que eu não sei se vocês conhecem, se vocês quiserem até... Eu acho que vale a pena um bate-papo mais aprofundado. Eu estou para vocês até às 11, tá, gente? Então, não tem problema nenhum. Eu tenho uma... Eu sou adepto estudioso há 4 anos de uma economia, não sei se vocês conhecem, chama Escola Austríaca de Economia. A gente pode falar sobre isso, vale 1 hora de assunto. Mas tem um cara que é super conhecido sobre estudioso e defensor do tema, chama Peter Turguniev. Ele é advogado, ele é filósofo, sabe esses caras que se formou em 30 mil faculdades e ele é engenheiro também, mas ele é dono de empresas e tudo mais. Bom, depois a gente pode entrar porque vai 1 hora falando isso. Ele fala uma coisa interessante. O custo de transação movido pela tecnologia está mudando toda a nossa forma de viver. E está mostrando que a gente não precisa do Estado para absolutamente nada. A gente pode entrar depois lá na frente, mas assim, nem para saúde e educação. O Estado ele é inútil, completamente inútil na visão da Escola Austríaca de Economia. Ele não faz nada e ele te toma por inteiro. E o mainstream convencional que você falou, Ivan,
os meios de comunicação convencionais, eles dependem, em grande parte, desse Estado que está falindo. Então, ele é mais uma massa que está falindo. As pessoas não... Você, sem perceber, hoje você vai se informar pelo YouTube, você vai se informar por, sei lá, ouvir o meu lado de notícia, ouvir o outro do seu outro lado, ouvir o Luciano falar de empreendedorismo. São meios diferentes, com muito mais confiança. Então, eu acho que não precisa ser um processo em que a gente tem que se apressar. Meu Deus, vamos lá, vamos quebrar, vamos revolucionar. Nada disso. Ele está acontecendo naturalmente. Quando você pega um Uber, você não precisa mais do Estado. Antes, o Estado precisava te dar uma placa vermelha do táxi para você se sentir confortável para entrar no táxi. Hoje você entra no carro do Uber. Hoje você entra na casa do Airbnb sem saber quem é o dono. Hoje você compra Bitcoin ou paga coisa com Bitcoin se quiser lá fora e ponto final. Ou seja, tudo que faz parte do grande centro convencional que nos foi vendido a vida inteira, sem a gente perceber, ele está deixando de ser importante e a gente deixando de lado na vida dele. Ele vai morrendo por inanição. Lembra da União Soviética, que ninguém foi lá e derrubou, ela morreu de podre por dentro? É basicamente isso. E aí eu vejo a mídia convencional fazendo isso, entendeu? É bacana, né, Bruno? Você pegando aí a sua visão com a do Ivan, né, para quem gosta de negócio aqui nesse ambiente de empreendedorismo, quer dizer, é a oportunidade do empreendedorismo desestatizar. Né? Quer dizer, onde você tem o Estado intervindo, você tem oportunidade de negócio para fazer, seja Bitcoin, seja Airbnb, seja o Uber, quer dizer, você tem uma série de oportunidades, a gente vê nos planos de saúde, na área de saúde acontecendo isso, a gente vê nos canais de educação, a área de educação, o Estado não vai dar educação financeira, nós vamos dar. Estava conversando com o Bruno, a gente está desenhando um programa para dar educação financeira de graça para meninas aí de 16 a 25 anos. Né, para aquela classe que vai formar os lares. Porque essas mulheres vão formar os lares, elas são a base do lar. Será que... Ou vamos fazer, Bruno, um trabalho voluntário junto aí? Já convoca, já dando até um spoiler aí, um seed para vocês. Olha, vamos fazer esse trabalho juntos de empreendedorismo com mulheres que vão sustentar as famílias brasileiras? Então, coisas assim que vão ser oportunidades de negócio, oportunidades de a gente trazer aquilo que o Estado não faz. Né? E aí eu acho que a população hoje está fazendo essa linha, né? Bacana, Ivan. Acho pô, Bruno, Ivan, sensacional. Tem alguém que quer fazer alguma colocação, mais alguma pergunta? Olha, eu tenho aqui uma no chat do Albino. Albino, que é o nosso franqueado lá do Rio de Janeiro, Bruno. Projetos menores teriam acesso a essa estruturação de capital? Esse é um mito para o pequeno empresário. Cara, esse é um ótimo ponto. Quem fez a pergunta? Desculpa. Albino, ergue a mãozinha aí, Albino. Albino, que é o nosso franqueado lá do Rio de Janeiro. Legal. Não, só para saber falar pelo nome, né? Albino, obrigado pela pergunta. Esse realmente ainda é um desafio. Ainda é um desafio, Albino. Quando você vai, por exemplo, fazer uma estruturação de capital, digamos, dependendo da operação, vou generalizar aqui para dar uma média, tá? Coisas abaixo de 10 milhões de reais no Brasil, você ainda está na mão dos bancos. Porque o custo de estruturar uma operação costuma ser maior e inviabiliza a tua operação se for em montantes menores. Tá? Por quê? Porque você ainda tem custo de CVM alto, custo de cartório. Volta no estado lá, o cartório lá, hein? Você gasta lá seus 100 mil reais para um fulano, um burocrata, assinar para você um papel e falar, você pode fazer isso. Isso é simplesmente, na minha cabeça, assim, é simplesmente bizarro. Compra um apartamento, você vai pagar o ITBI no estado de vocês, cada um, aqui em São Paulo é 4%. Você compra um apartamento de 1 milhão, 40 mil vai para o cartório. Para quê? Fulano assinar lá. Tudo isso inviabiliza muitas operações porque se tornam caras. Mas, ao mesmo tempo, ao longo do tempo, melhor dizendo, essas coisas vêm diminuindo. Porque você inventa assinatura digital, que passa a ser reconhecida pelos dois lados, você passa a ter um acordo voluntário entre o comprador e o vendedor, que muitas vezes você pode inviabilizar no meio do caminho pessoas que te cobrariam por isso. Então, ao longo do tempo está mudando. Mas hoje, 10 de fevereiro de 2022, operações menores de 10 milhões de reais, ainda você vai ter dificuldade para levantar no mercado de capitais, com fundos jurídicos estruturados. Tá?
Claro, se você tem um acordo voluntário, por exemplo, eu passei para o Luciano uma operação que me passaram de um terreno. Se você estrutura, o custo médio dele lá sairia 12 milhões se esse negócio for andar. Se você for tentar levantar via fundo, 12 milhões passa dos 10, mas tem uma margem muito pequenininha. Será que não vale a pena a gente pegar o chamado Family and Friends e juntar pessoas que tenham interesse e sai mais barato? Então, vale a pena, Albino, entender um pouco mais da tua operação. Mas para não te deixar sem uma resposta objetiva, de novo, coisas abaixo de 10 milhões de reais, se você quer estruturar um fundo, uma estrutura de capital, ir a mercado, registrar na CVM, ter uma estrutura jurídica parruda para captar, abaixo de 10 milhões, provavelmente essa estrutura ficaria inviável pelo custo de estruturação, tá? E aí, completando, até show, Bruno. Aí entra um pouco da nossa plataforma, que é um peer-to-peer, que a gente chama. É onde você busca, de um lado, investidores, que ali naquele que o Bruno falou, no jargão financeiro ali, o Family and Friends, né? Ou seja, as pessoas... Né? Family Friend, aqui no interior, a gente chama, né, os nossos contatos, os amigos, né? Então, você liga lá para os parentes, para os amigos, né? E a gente vai montando esses grupos de investimento. Então, por exemplo, quando a gente pega hoje lá o Harvard Angels, onde a gente coloca lá tickets abaixo de 10 milhões, cotizados em cotas de 10 mil reais. Então, você vai começando a nascer no Brasil, e acho que aqui a gente está olhando, e esse é o objetivo até da gente estar junto com o Bruno, falando de educação financeira, com vocês, indo no mercado, buscando essas operações, independente do tamanho. Coisa grande vai embora para o mercado de capitais e bola que segue. Coisas menores, a gente vai ter que dar essa criatividade que já existe lá fora, do crowdfunding, do token, do Family and Friends, do seed capital, do capital anjo, que é essa massa de dinheiro que muitas vezes está no banco, está lá no endividamento bancário, muitas vezes a empresa não se preparou ainda para isso, e que um pouco de preparo, aí entra a mentoria, entra a consultoria, se ajustando ali e preparando, acaba tendo investidor para isso. Né? O que aí o Bruno, lá, a turma dele lá do financeiro, chama no mercado financeiro de high yield. Né? Aquela coisa que o cara aloca um pedacinho para esse tipo de... Para eles é brincadeira, para a gente é muita coisa séria, né? Mas para esse cara que tem lá um family office, com um pedacinho nisso, um investidor com um pedacinho nisso. Então, o que eu entendo, Albino? Lembra quando a gente usa aquela curva nossa, né, desenhando um pouco até aqui? Vou até fazer aqui um segundinho aqui de desenho com vocês aqui, aproveitar a lousa aqui do Zoom. Então, quando a gente olha essa curva, é aquela curva tradicional que a gente faz assim, os caras que estão nesta zona aqui, eles estão fora do mercado de capitais. Os caras que foram para cima dessa zona, aí ele já entra no mercado de capitais, acima de 10 milhões. Mas os caras que estão abaixo, tem muita coisa acontecendo aqui hoje. O que acontece? Essas coisas, essa plataforma, esse mercado não está organizado hoje. Então, você procurar o cara que quer comprar uma cota de um terreno, porque ele não tem dinheiro para comprar o terreno todo, junto com o cara que tem terreno, às vezes eles não estão na mesma cidade, não estão no mesmo lugar, mas isso daí dá fit, dá match. Né? Brincar aqui de Tinder, né? Dá match lá a menina de Caruaru com o rapaz de Caxias do Sul. Mas eles não vão se encontrar se não tiver uma plataforma. E esse é o nosso papel. Juntar essas pontas, coisas que vão ficando maiores, vai para o mercado de capitais, coisas que estão fora do radar de mercado de capitais, a gente dá soluções inteligentes e buscar esses matches no mercado. Aí, utilizando rede de contatos nosso, rede de contatos das nossas redes de franquia, rede de contato nossa internacional, minha, do Bruno, dos nossos conselheiros, para estruturar essas operações menores. E aí que eu brinco com vocês, né? Quando é que a gente fala, tem para todo tamanho. Se é pequeno, tem gente para o pequeno, se é para o grande, tem gente para o grande. O importante é a gente conseguir alimentar essa cadeia toda, independente do tamanho, independente do segmento, buscar uma melhor solução para ajudar essas empresas financeiramente a se superarem, crescerem e ir galgando para cada patamar. Eu brinco, no mesmo avião, tem o cara que está lá de convidado, tem o cara que está lá com milhas, tem o cara que está na econômica, tem o cara que está na executiva e tem o da primeira classe. E tem a turma que está trabalhando no avião. Mas todo mundo vai no mesmo avião e chega no mesmo destino. O importante é saber, para cada momento, qual é a alocação, aonde buscar esse recurso e a gente
ajudar essas pessoas, seja no mercado maior, tem lá o Bruno nos auxiliando, seja no mercado internacional, seja numa... Né, o Bruno brinca, às vezes, a linha do BTG, às vezes não é nem o 10, às vezes até maior que o 10, né, Bruno? Aí tem outros fundos que ele traz nessa linha entre o 10 e o 50. E depois tem o cara entre o 1 e o 10, e tem o cara entre o 0 e o 1. A gente está lançando algumas alternativas. Por exemplo, tem cara que quer ter clínica de estética e não tem lá 200, 300 mil para pôr numa clínica de estética. Está aqui a Cris. Então, estamos estruturando para o cara que tem 100 mil reais poder entrar numa operação. Às vezes o cara quer entrar numa operação imobiliária, mas ele não tem 1, 2, 3, 5 milhões para entrar. Mas ele tem, às vezes, 50, 100 mil que ele consegue entrar ou cotizar com um amigo e entrar numa cota. Então, trazer essas alternativas, eu acho que é um novo que vem para o Brasil. Que isso nos Estados Unidos, na Europa, já está muito difundido, né, Bruno? Você que rodou muito para lá, gente que roda muito, quer dizer, hoje você já tem esse mercado de capitais aberto para muita gente, para o pequeno ele capta na faculdade, capta na garagem de casa e ele tem lá o Venture Capital, o Family Friends, o Seed, o Angel, pronto. É a gente trazendo isso para ganhar massa. Porque às vezes um não tem, mas aí a gente junta 4, 5 operações pequenas e consegue chegar nesses tamanhos maiores. Faz sentido, Albino? Faz sentido, Bruno? Faz total sentido, e eu acho que nos Estados Unidos também. Você não vai ver, por exemplo, um mercado de capital estruturando operação de $100 mil. Né? Por mais que isso comece a cair, você tem todo um custo de reguladores e tudo mais, né? Então é isso que você falou. Só que tem um mercado de empresas pequenas muito mais rico do que aqui, que é um processo natural, né? Um gestor de um grande fundo de private equity, amigo meu, amigo e cliente meu, falou uma vez o seguinte para mim, que essa frase ficou gravada para mim: se você quer saber o que vai acontecer no Brasil, é só olhar os Estados Unidos 10 anos atrás. Né? Você consegue ver que o mercado aqui está se abrindo. Cara, os avanços institucionais que nós tivemos nos 2 últimos anos, ele é brutal. A gente está vivendo hoje, eu estava falando ontem, a gente está vivendo um período hoje, na minha opinião, me desculpe se alguém quiser contradizer, fique à vontade, tá, gente? Essa é a minha opinião. Um período muito chato, em que qualquer coisa que você fala te rotulam de alguma coisa. Né? Goste você ou não do que a gente está vivendo, cara, os avanços institucionais dos últimos 2 anos, e números macroeconômicos de estatais, estados e municípios, superávit brasileiro, ele foi gigante. O Brasil viveu uma pandemia que está com números de recuperação muito melhores do que os Estados Unidos. Ah, não, mas o mundo, não sei o quê. Gente, analisa friamente. Esquece se você gosta ou não da figura do executivo. Não importa. Tudo que a gente viveu, nós tivemos avanços institucionais gigantescos no Brasil. A gente teve o Rodrigo Maia lutando tudo contra, de aprovação lá na Câmara, na época que ele era presidente. O Brasil hoje tem um Banco Central independente, que não existe país no mundo desenvolvido que não tem um Banco Central independente. São avanços institucionais que, para a população, a gente pouco sabe. Lembra do comentário do Ivan, isso não sai na mídia? Não sai. É esse tipo de coisa que a gente tem que desmistificar. Por isso que eu brinquei, gente, esquece presidente A ou B. A gente tem que olhar os números de verdade. A gente tem que olhar o que está acontecendo na sociedade, aonde estão as oportunidades. É sério que a gente vai ficar discutindo o presidente falou que não sei quem é chatinho, que a mulher do outro é não sei o quê. Dane-se, gente. Regaça as mangas e vamos empreender, o trabalho está aí. Os avanços institucionais que o Brasil passou nos últimos 2 anos, com todo mundo lacrado em casa, foram impressionantemente positivos. Claro que tem coisa ruim, claro que tem muita coisa para acontecer, claro que sim. Mas tem muita coisa boa para a gente olhar e muita oportunidade para quem quiser olhar os números friamente. Muita coisa boa mesmo, gente. E olhando, a gente o Bruno que roda o mundo, quem está aqui conhece a minha trajetória. Passei os últimos 6 meses fora do Brasil, rodando México, Estados Unidos, Europa, entendendo a fundo o que vinha pós-pandemia. E posso dizer para vocês com muita tranquilidade, porque não é nem o que eu estou dizendo só, é o que eu estou fazendo. Entendo, sinto, vejo e analiso que o Brasil tem, nos anos de 22 e 23, oportunidades que nenhum outro lugar do mundo provavelmente tenha para pequenos e médios empresários. É um momento de crescimento e transformação que eu não vejo lugar nenhum abrindo tanta oportunidade quanto o Brasil está abrindo. E oportunidade vem de risco, vem de ameaça, vem de onde a coisa se transforma
quebra o status quo, quebra aquela coisa que estava parada, surge um buraco. Nesse buraco entra a oportunidade. Surge uma necessidade. Nessa necessidade surge um problema. Nesse problema, resolver esse problema é uma oportunidade, né? Quem resolve um problema tem uma empresa, né? Quem resolve o problema de muita gente tem uma grande empresa. Quem resolve sozinho e melhor vira um unicórnio, né? Então, basicamente, esse volume de problemas que vem de mercado, esse volume de avanços que vem no Brasil e essa guerra, pegando aí a sua, Ivan, a guerra da mídia, para quem quer na economia real, gente, o que tem de oportunidade hoje, vocês conhecem, vocês estão aqui comigo, eu estou analisando mais de 100 empresas por semana. A gente bateu o recorde de empresas e negócios em janeiro. Fevereiro, estamos aqui na primeira dezena do dia, os primeiros 10 dias, o volume já é gigantesco. E tanto na ponta de investidor, falando, cara, eu tenho lá, estou aplicando, está em bolsa, tudo, mas eu queria uma pontinha aqui na economia real. Né? Nego batendo na porta, falando, cara, o que você tem aí para investir? E do outro lado, a gente precisando de dinheiro. E aonde está a diferença do match entre ter dinheiro e não ter dinheiro? Ter educação financeira ou não ter educação financeira? Ganhar dinheiro no momento ou não ganhar? É naquilo que o Bruno enfatizou muito desde o começo. É no comportamento. É no se preparar. E se preparar é mente e é técnica. Faz sentido para vocês? Bruno, eu não sei se você quer fazer aqui, já estamos num horário bom, se você quer fazer alguma consideração final, só tenho a agradecer. E olha, já está convidado para novas lives, novos temas e a gente aprofundar tudo isso, viu, Bruno? Pô, para mim, com o maior prazer, gente. Deixa eu só fazer uma provocação aqui, para a gente sair um pouco. E me desculpa a minha franqueza, tá? Das minhas palavras, assim, fugindo um pouco do mimimi que a gente vive hoje. Vamos pensar assim, quem são os países em desenvolvimento no Brasil? Os países emergentes no mundo. Que deram esse rótulo de emergente, tá? Rússia, Índia, China, México, Brasil, África do Sul. Vamos falar desses aí, tá? Pensa o capital estrangeiro que está pouco se importando se vocês falam que o Bolsonaro falou que a mulher do Macron é feia. O cara está pouco se importando com esse tipo de coisa, gente. Ele tem trilhões para investir e ele está escolhendo que lugar do mundo ele vai investir, tá? Vamos pensar com a cabeça do gringo. Sem essa chatice que a gente vive hoje. Então, vamos lá. Rússia. Não acho que vai invadir, mas é um país que, cara, o Putin é ditatorial e você tem ali problemas muito mais profundos do que o Brasil. Concordam comigo? Você tem a Turquia, que você tem o Erdogan, que esse sim é ditatorial, e ele mandou os últimos 2 presidentes do Banco Central embora, porque a Turquia está com 40% de inflação. Eles queriam subir os juros, o presidente do Banco Central, para conter a inflação. O Erdogan queria baixar os juros, que fez com que a moeda desvalorizou absurdamente, traz mais inflação, mas ele mandou o cara embora. Ou seja, não tem autonomia nenhuma a equipe econômica. África do Sul, um país de 370 bilhões de PIB, irrisório, pequeno, para entrar dinheiro de verdade. Que mais que a gente tem? Índia, um problema que você tem diferenças culturais, diferenças religiosas, você tem um atraso muito maior do que em certas áreas do Brasil, né? Aonde o cara vai preferir olhar? O Brasil está com o real desvalorizado em 30% do que estava pré-Covid. A Bolsa Brasileira em dólar desvalorizou mais do que a da Argentina, Turquia e Rússia. A Argentina tem 55% de inflação. Esses números fecham a conta? Tecnicamente faz sentido o Brasil estar mais desvalorizado do que a Argentina, do que a Turquia, do que a Rússia? Cara, para mim, o único emergente que disputa verdadeiramente capital com o Brasil é o México, que tem uma relação de dívida-PIB melhor, que tem uma aproximação ali de fronteira com os Estados Unidos, que tem uma dependência grande das suas exportações irem para os Estados Unidos, e o americano já se sente, o México é o quintal da casa deles. Mas eles têm bilhões e bilhões para investir. O que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que essa entrada na Bolsa Brasileira de 40 bilhões de reais que teve esse ano e 10 bilhões de dólares que já entrou no Brasil pela conta financeira em 2022 tem um motivo. Então, essa oportunidade que o Luciano está falando, ela entra na economia real. Os ativos, quando estão desvalorizados, os ativos, quando estão
descontados o preço dele, o gringo olha lá de fora e está pouco se importando se o cara do legislativo fala A ou B de ladainha, do executivo fala A ou B de ladainha. Ele olha e fala, cara, o Itaú é sólido? O Itaú é um banco sólido? É. Eu vou comprar esse banco. Ah, vamos criar uma fintech. O fulano de tal criou uma fintech, ela é boa, ela tem segurança jurídica, eu vou botar o dinheiro lá, porque os Estados Unidos têm juro zero. Então, eu volto nesse ponto e voltando no comentário do Ivan para finalizar. Pensem além da notícia. Sentem, gastem tempo estudando o que representa aquela notícia. Por que aquela notícia está daquele jeito? As oportunidades estão passando na nossa frente dia a dia e a maior parte das pessoas desperdiçando, conversando, conversa de botequim boba, entrando em questões, na minha opinião, tão bobas que não vai mudar nada se essas questões bobas forem resolvidas no dia a dia da população. É muito mais narrativa para deixar a população presa, brigando, discutindo e não pensar na solução real. As oportunidades estão aí, gente. E não faltam. Excelente, Bruno. Bruno, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Essa live que acontece toda quinta-feira às 9 horas para a gente trazer conteúdo, esse give back para a sociedade, conteúdo gratuito, muito conteúdo de valor, gente profunda, gente grande, né? Gente real, gente que fez coisas no mercado e faz coisas no mercado. Vocês viram a história do Bruno, onde ele começou uma empresa, cresceu essa empresa, vendeu parte dessa empresa para um grande banco brasileiro, para o BTG, está aí operando. Então, sejam bem-vindos sempre a essa live. Nos vemos quinta-feira que vem, às 9 horas novamente. Um abraço a todos, bons negócios, foco nas oportunidades que o mercado está aí. Forte abraço, Bruno. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, gente. Olha, vocês têm lá o meu Instagram, me chama, quem quiser, pega meu telefone, a gente abre esse bate-papo de comunicação, me coloco 100% à disposição de vocês. Obrigado pela hora e pouco de vocês para parar aqui me escutando. Então, obrigado pelo convite, Lu, e me coloco à disposição mesmo, gente. Obrigado por tudo, um ótimo dia para todo mundo. Obrigado, Bruno. Obrigado pela sua generosidade, viu? Um forte abraço a todos. Outro grande.